é a palavra certa no lugar certo. E a notícia está em todos os lugares, em todos os momentos e no dia a dia das pessoas. O canal de comunicação entre a notícia e as pessoas que estão vendo em casa. Boa tarde. Boa tarde. O Primeira Edição é um jornal para você mostrar os problemas da sua comunidade, problemas esses que você só assiste aqui. É um jornal, a gente até brinca e diz que é um jornal gerúndio, que é um jornal que está acontecendo. A comunicação estando amplamente divulgada do jeito que está, o mundo tão globalizado do jeito que está, problemas maiores, você assiste na internet, em qualquer lugar. O buraco da tua rua você só vai ver aqui, certo? Aqui na televisão. E a gente se aproxima dessa comunidade. Se aproximando da comunidade, a gente se aproximando do nosso telespectador. Só quem não sai de casa às 6 horas da manhã com um buraco na sua porta é capaz de achar que esse não é um problema grande que nós temos no Brasil. A gente fala do cotidiano, a gente fala do dia a dia. As pessoas vivem o dia a dia. Nós vivemos a notícia. E a notícia está em todos os lugares, em todos os momentos e no dia a dia das pessoas. Ele é um jornal que tem aí cerca de 40, 45 minutos de produção e é um jornal, como todos, para ação, que a gente chama na rede, né, na Globo, é um jornal comunitário, né? Na hora que a pessoa senta para assistir ao teu telejornal, então assim, ela tem que ter uma coisa boa, assim, você não recebe uma pessoa na tua casa de mau humor, não deixa a pessoa em pé, não deixa a pessoa mal acomodada, então é do mesmo jeito, a gente está recebendo a pessoa em casa, a gente está abrindo aqui nossas portas para ela ver também como a gente está entrando na casa deles, então, assim, é uma relação muito legal. A cada 10 televisores ligados na Primeira Edição, por exemplo, que você está abordando, 8 estão com a gente. E os outros 2 estão divididos entre os outros canais. Isso é por conta de quê? Isso é por conta de credibilidade. O dia que você perder a credibilidade, você perde a audiência. Isso é automático. Quando eu comecei jornalismo, a gente tinha um texto um pouco diferente, né? Eu costumo dizer que era um texto um pouco mais amarrado, mais formal. De lá para cá, o texto que a gente costuma usar é um texto mais próximo do telespectador, até para que Dona Maria, que está em casa, né, possa entender o que a gente está falando. Eu estou numa trajetória muito grande, já acompanhando desde o sistema analógico, toda a era digital, eu acompanhei toda essa mudança. Então mudou muita coisa, né, que antigamente a gente mexia muito em fita, hoje a gente está tudo aqui no computador, então é muito mais rápido. Uma manchinha na minha roupa, a unha que não está feita, então tudo isso com o cenário digital a gente tem que se preocupar. O trabalho nem começa quando a gente senta nessa bancada e nem acaba depois que a gente se levanta dela. Olha só, está faltando 40 minutos para o jornal entrar no ar, eu estou começando a editar minha matéria agora, então eu tenho pouco tempo para editar, né? Mas esse processo é tão mais rápido que vai dar tempo de entrar a matéria já pronta, uma matéria que vai ter uns 3, 4 minutos já depois de pronta, depois de editada. Então vai dar tempo de entrar no jornal, algo que anteriormente no sistema analógico a gente não conseguiria, porque a gente tinha que fazer uma espécie de stand-up, né, de 30, 40 segundos, 1 minuto, aí dava tempo de entrar no jornal. A gente pegava fita, pegava ainda no sistema antigo, né, passava para o computador para enviar para eles. Para enviar para o sistema, né, para edição, né. É como se passasse da pré-história para a idade da tecnologia mesmo, propriamente dita, né, porque a gente começou fazendo telejornais no meu caso, que estou há muito tempo, fazendo telejornal em máquina de escrever, de datilografia, papel carbono e tudo mais. Então, isso é pro meu caso que estou aqui desde o início. E hoje não, já está tudo armazenado em discos, né? E a gente faz a busca, pega esse disco e já envia direto. Quer dizer, é questão de minutos, a matéria já está lá para edição. E hoje a gente faz tudo no computador, internet, né? Então é tudo mais rápido e mais prático, né? Assim, a linguagem ela tem que ser mais próxima do coloquial sempre, né?
sempre com espaço para inovação. Hoje as pessoas elas estão vivenciando um momento de muito mais coloquialidade do que era antes, né? Então hoje a gente já abrevia muito mais as palavras, a gente fala tá e não está, que é justamente para estar mais perto das pessoas, até porque as pessoas elas estão muito vinculadas também a uma linguagem de internet. É lógico que a gente não vai vulgarizar a nossa fala, né? A forma da gente se comunicar com as pessoas. O texto que a gente costuma usar é um texto mais próximo do telespectador. Então, hoje o jornalismo local, por exemplo, já tem repórter começando com passagem ao invés de off, já começando com uma sonora forte ao invés do off. Então tem espaço para tudo isso, né? E o jornalismo local, o jornalismo de comunidade, te dá essa opção de você fazer de vários formatos. A gente tem que estar mais próximo delas, né? Porque isso também tem reflexo na audiência, né? A gente não pode falar difícil, a gente tem que falar de acordo com como as pessoas falam, de acordo com como as pessoas conversam uma com as outras, né? Que é uma linguagem bem simples e a gente tem que acompanhar o tempo. Hoje tudo é muito mais moderno, entre aspas, que a gente fala assim, porque a gente está falando de uma maneira mais coloquial, muito mais coloquial do que antes. Dentro do telejornalismo ou de um programa de televisão, são estratégias para você se relacionar com a audiência. Você endereçar uma mensagem e aí você pensa em quem? No público que vai receber. São estratégias de aproximação com essa audiência. Essa coloquialidade que hoje está muito falada, as pessoas usam muito, sempre foi uma cobrança da Globo de que o padrão fosse o padrão fosse a linguagem coloquial, que fosse a linguagem que as pessoas entendem em casa e não que fosse uma linguagem prolixa, que fosse uma linguagem de difícil acesso, que fosse uma linguagem que as pessoas não compreendessem o que o apresentador está dizendo, o que o repórter está dizendo na matéria, o que o produtor pensou para a reportagem. A arte de você fazer um texto, tanto para jornal como impresso, como para jornal de televisão, é você colocar, para encaixar a palavra certa no lugar certo. No começo o apresentador lia numa dália, que vocês acho que nem sabem o que é uma dália. A dália é um cartaz que a gente escrevia e colocava ao lado da câmera. Então o apresentador olhava aquele papel, de preferência um texto curto, a cabeça, ou então até decorava, se fosse o caso, de ser um texto mais curto. Mudou muito. Quando eu comecei em televisão, para ter uma ideia, com a difusão não tinha nem videotape, né, que era gravado. Às vezes a gente fazia as coisas na rua, era tudo ao vivo, os comerciais eram ao vivo, entendeu? Aí foi mudando, foi que chegou o videotape que se grava, hoje que para se gravar. Aí veio o Matic. O Matic era uma câmera que era acoplado com VT, onde tinha um cinegrafista e um operador de VT. Aí depois veio o salto para Beta, que já foi uma diferença muito grande, uma mudança muito grande. Daí se passou, até chegar no teleprompter, que é o que está na lente da câmera, levou-se um bom tempo. Então aí o Beta já veio com o VT acoplado na câmera, isso não precisava mais do operador, você trabalhar sozinho o cinegrafista. Aí hoje nós estamos já em HD, né? Quer dizer, outra mudança bem radical mesmo, bem diferente. Ela era toda analógica, mas eu já entrei no sistema Betacam. Quando eu entrei, a mirante já era Betacam. Eu não peguei o Matic. O Matic eu peguei assim, arquivo. Precisava usar um arquivo, a gente pegava o arquivo Matic. O nosso arquivo começou em 88. Nós temos a partir de 1988, com o Matic. O Matic foi o nosso primeiro formato, sistema, né? Aí foi até 1996, entrou o sistema Betacam, SP. Quem conviveu com a fita cassete era mais ou menos isso. Era uma fita mais ou menos desse tamanho, né? A fita de arquivo ela era desse tamanho, a fita de edição ela era desse tamanho. A gente trabalhava com 2 VTs, como se fossem 2 toca-discos, 2 toca-fitas. Colocava o material bruto em uma e a outra fita a gente colocava o que ia ser editado. Então a gente trabalhava com 2 fitas, uma gravava só o áudio, a outra eram as imagens. E aí você ficava trocando e na outra fita ia o material editado, mas era tudo feito analogicamente, era cortado. Você dava o REC, o pause, o play. Aqui não, aqui é uma ilha não linear. Você pega tudo, é digital, arrasta e cola, arrasta e cola, arrasta e cola. Quando a gente errava na edição, você pegava um trecho errado, não quero esse, eu errava uma imagem, você não tinha como consertar. Aí de 96 até 2011 começou a era digital.
a gente já começou um outro procedimento, entendeu? Eu brinco e digo assim, na época que eu comecei a trabalhar na televisão, a gente botava 7 folhas de carbono na lauda e ia escrever, ia bater a máquina. Então, quando ele dizia assim, eu vou bater uma pauta literalmente, porque você tinha que fazer, você tinha que distribuir aquilo ali. E hoje em dia, não, você consegue, o repórter está na rua, você manda uma mensagem de celular, ou então, se não dá tempo de chegar a uma geração, você gera via celular. Você, já há alguns anos, a gente tem o kit correspondente, então onde quer que o repórter vá, ele tem como fazer uma transmissão para a gente. O mochilinho, que agora a gente consegue entrar ao vivo de qualquer parte da cidade. Então, se um jornal como o Primeira Edição, que é um jornal grande, então se eu quiser, eu posso fazer um vivo com a mesma equipe, na abertura do jornal num ponto e no encerramento fazer em outro. Então, a tecnologia, essas inovações ajudaram muito. A notícia é gerada a partir de um fato, a partir de uma ocorrência. Então, quando você noticia o fato, por mais que ela tenha diversas perspectivas de análise, ela não foge ao fato da ocorrência. Então, quando é fato, é noticiado e o povo precisa saber disso. E nós que apresentamos os telejornais somos os responsáveis na condução dessa notícia. É um trabalho que começa lá na produção a ser pensado. Então, quanto mais um apresentador estiver envolvido com a notícia, mais ele vai passar essa notícia de forma que o telespectador tenha credibilidade, de forma que as pessoas vejam que ali está sendo transmitida a verdade, de forma que aquilo ali tenha sido o canal de comunicação entre a notícia e as pessoas que estão vendo em casa. Os assuntos são discutidos, escolhidos e pautados. Da produção, as equipes de reportagem vão para a rua, fazem as matérias, aí vem para cá. A gente fica em contato com a redação inteira, assim, é para que as coisas funcionem. Então, eu fico em contato direto com os editores, com os produtores, com os repórteres, assim, a gente vai vendo como é que está o andamento da redação. E aqui a gente finaliza, a gente vai editar, vai montar, vai decidir o que vai ao ar, qual a entrevista que vai ao ar, qual o trecho da entrevista que vai ao ar, olhar o off do repórter, saber se tem algum erro de informação, se tem algum erro de texto. E aqui é que é tudo finalizado, corrigido, revisado para ir ao ar. O trabalho em televisão é um trabalho em equipe. Então, assim, a equipe tem que estar toda muito afinada, tem que estar muito antenada. Então, a gente fica olhando como é que está a produção, como é que está a pauta que foi pensada, às vezes foi pensada no dia anterior, ou que você substitui na hora, o horário em que chega a reportagem, em que o repórter chega, se ele está precisando de mais alguma coisa, porque assim, não é só você fazer a pauta e soltar para lá, não é só você chegar com a matéria e soltar para a edição. Então você precisa ver se precisa de um complemento, às vezes é uma imagem, às vezes é uma nota, é uma entrevista, é um personagem, então a gente vai acompanhando isso, assim. Então vai vendo o andamento de cada etapa da equipe para juntar tudo isso e fazer o conjunto. Então o cinegrafista ele tem que estar de comum acordo com o repórter, por isso que a equipe tem que conversar muito. É pegar a pauta antes de sair, já discutir entre eles dentro do carro, ou seja, na redação. E quando chegar na rua não adianta o cinegrafista, o repórter tocar o texto. Ah, porque aqui nesse pé tinha um macaco pendurado, não sei o quê, se o cinegrafista não tem macaco, porque isso é audiovisual. Que as pessoas na rua esperam que a TV seja a sua voz. E o representante dessa voz é o apresentador de TV. Então, é realmente uma tarefa bastante complicada, bastante de responsabilidade, que tem que ser levada muito a sério. O jornal, ele precisa transparecer para o telespectador que o que está tendo ali é uma conversa, né? Para que a coisa fique mais transparente e que as pessoas compreendam melhor o assunto que está sendo conversado ali. Então, acompanha da mesma maneira essa forma da gente tentar se aproximar cada vez mais do telespectador, tirando toda a formalidade da coisa, mas é lógico, sempre obedecendo os critérios de jornalismo, para a gente não vulgarizar isso, é a principal preocupação. Até ouvi as pessoas dizerem que eu sou muito séria no jornal, mas eu acho que é isso que as pessoas esperam, que você passe a notícia com seriedade, com naturalidade, mas com seriedade. Para programa de entretenimento tem outra postura, mas para um apresentador de telejornal, o noticiário,
é mais complexo, é mais trabalhoso. O telespectador é a pessoa mais inteligente que existe, ele sabe muito mais do que a gente, ele repara em tudo. E ele fala sempre do ponto de vista da comunidade, que essa é a grande diferença desses jornais que buscam aproximação, assim, jornais mais populares. Né? Você vai falar sobre o problema do combustível, você fala do ponto de vista do ônibus, você fala do ponto de vista do preço das passagens, você não vai falar do aumento a partir da gasolina e do combustível do carro. Né? Então essa a forma também de abordar o assunto tem um lugar do espectador, para que o espectador se reconheça, para que o espectador se sinta contemplado. Então, quando eu endereço uma mensagem, eu quero, sobretudo, satisfazer quem vai receber essa mensagem. No Facebook, principalmente pelo Instagram, a gente recebe, eu pelo menos recebo muitas informações, né? Problemas na cidade, falta d'água, falta de luz, insegurança. Então, atendendo aos pedidos da comunidade, a gente se desloca a esses locais para mostrar a realidade. E a televisão, em contrapartida, pede uma nota-pé, né, que a gente chama, que é a resposta do poder público em relação àquele problema. Nós somos o telespectador de outros horários. Então, a partir do momento em que você vive o telespectador que está em você, vendo outros programas em determinados horários, nos demais horários, você sente na pele aquilo que o telespectador sente no momento em que você comunica. E a equipe de reportagem são os olhos da comunidade, os olhos de quem está do outro lado da tela, porque eles não conseguem um resultado. Muitas vezes eles ligam, pedem a mudança daquele problema e, na verdade, não são ouvidos, né? Então, quando a equipe de reportagem vai, geralmente essa realidade muda. Muitas vezes não é possível a sonora, né? Por várias questões, e a gente busca por meio de nota, dar um posicionamento, até porque o telespectador, por que ele demanda a gente? Porque ele acha que a gente explicitando aquilo ali, ele vai ser ouvido e ele também quer saber, olha, Mirante foi atrás para ver quando é que minha rua vai ser asfaltada, quando é que o buraco vai ser corrigido. Então a nota é importantíssima, primeiro, para a gente dar um retorno para o telespectador e segundo, para ouvir o outro lado, o contraditório, né? Então a nota é importantíssima para ter o que o jornalismo preza, né? Que é o contraditório e os dois lados sendo explicados. Tudo dentro do jornal tem que ter abrangência. Uma agenda cultural, por exemplo, ela tem abrangência, porque você, sexta-feira, está se programando para ver o que você vai fazer no final de semana, perfeito? E aí, quanto mais opção eu te dou, você em casa, como telespectador, vai escolher o que você quer fazer. É um quadro também de abrangência. E além do jornalismo, a gente quer levar um pouquinho de entretenimento para quem quer passar o final de semana, curtir, se divertir. E a Agenda na Mira, a proposta dela é essa, de levar entretenimento. A gente pega as festas do final de semana, o que está acontecendo nos bares, o que está rolando no teatro, no cinema, as novidades do cinema, para os nossos telespectadores ficarem sabendo também, porque além de entretenimento é informação. Eu preciso ter também aquela coisa agradável de você sentar, que você sabe que televisão também é entretenimento, então você precisa saber do show. O público da Agenda Cultural, uma pessoa que sai para se divertir, às vezes não é a mesma pessoa que só assiste o jornal. Às vezes é uma pessoa mais jovem, uma pessoa que está saindo para balada, saindo para curtir, que fica mais nas redes sociais, não assistindo tanto o jornal. A gente quer trazer esse público para o nosso jornal também, por isso a gente tem esse espaço de entretenimento. Bom, essas estratégias de endereçamento envolvem elementos que fazem parte dos valores do jornalismo, como a credibilidade, o pacto sobre o papel do jornalismo, né, sobre a responsabilidade social, tudo isso implica, ou se faz parte desse modo de endereçamento. Como que isso aparece num telejornal como o JM? Na forma como o repórter, a linguagem que o repórter utiliza. Então, dependendo da forma como ele fala, ele se aproxima mais, assim, é uma tendência, não só desse telejornal da Mirante, mas de outros, de ser um telejornal mais próximo da comunidade, né? Assim, de acabar com aquela ainda preservar, obviamente, esse padrão anglo-saxônico, né, estadunidense, de bancada, né, daquela asepsia das imagens, mas o uso da linguagem e principalmente um recurso que eles estão trabalhando muito, que é de autenticidade, de parecer um ao vivo, isso quando não tem muito ao vivo, para se aproximar do telespectador. É um dos melhores jornais que eu acho aqui do Maranhão, né? Que os jornalistas, além de ser imparcial, né? Os jornalistas falam bem, se expressam bem, apesar de ser uma linguagem regional, uma linguagem que todo mundo pode entender, entendeu? Eu gosto muito de assistir, a Mirante é que traz a maior informação para nós e é muito bom. Divulga muitas coisas que às vezes está escondida, que a população não sabe.
e eles declaram para a gente. É um jornal que transmite a notícia bem, abrange várias áreas, tanto como esporte, educação, saúde também, divulga várias coisas e eu acho bem interessante.